Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Domingo, 8 horas, a gente está sempre aqui junto com vocês e a gente fica muito feliz de ver que vocês também estão aqui conosco todos os domingos às 8 horas. Seja bem-vinda, Bruna, Gisela, todo mundo que está entrando. Aqueles que são novos por aqui, lembramos que esse Evangelho no Lar, ele acontece ao vivo, todo domingo às 8 horas. Então, todo domingo, eu e a Emília e nossos convidados estaremos aqui representando o Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade. Boa noite, seu França, que está sempre aqui conosco. Boa noite, Vanessa, Fernanda. Boa noite, Rita, que todo domingo também tá por aqui. A Clarice, a Miriam também tá sempre por aqui. Tem alguns nomes que a gente já vai decorando só de ver aqui aparecendo, mesmo que não faça comentários, a gente lembra um pouquinho dos nomes de vocês. A Fernanda de Minas Gerais está por aqui, bem-vinda, Fernanda. Boa noite, Suzana. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu chamar a nossa convidada aqui para a nossa conversa, eu gostaria de dar os recadinhos que a gente sempre dá, mas é importante lembrar porque sempre tem gente nova. E lembrando que esse vídeo ele fica salvo aqui no perfil da associação depois, para quem não viu ou para quem quer enviar para alguém que assista para assistir depois, fica salvo aqui no nosso perfil e vocês podem assistir mais tarde. Então esse recado fica para quem está vendo aqui ao vivo, mas para quem vai assistir depois também. A gente faz esse Evangelho no Lar ao vivo como um modelo para mostrar para vocês a forma que o Evangelho no Lar que Jesus nos ensinou é feita e que deve ser feita no lar de vocês também. Esse é o grande convite, na verdade, que vocês não só participem aqui conosco nos domingos às 8 horas, mas que vocês façam o Evangelho no Lar nos lares de vocês em um outro momento. Pode ser no domingo, na segunda, na terça, em qualquer horário. O importante é ter um dia e um horário fixo que toda semana vocês e aqueles que moram com vocês, ou às vezes até um parente que mora distante, mas dá para fazer junto virtualmente, e você sozinho também não tem problema, pare nesse dia, nesse horário e faça o Evangelho no Lar. Como é que funciona? A gente começa com uma prece de abertura e toda prece é aquela conversa sincera com Deus. Não tem padrão, não tem roteiro, é só uma conversa sincera de nós para com Deus. Depois a gente faz uma leitura de um pedacinho do Evangelho ou de uma outra obra edificante. A gente faz os comentários. Às vezes os comentários é só dúvida, gente. Pode acontecer também, olha, não entendi, não tô entendendo direito esse assunto. Às vezes a gente volta nesse assunto depois e tem um entendimento diferente. Depois a gente faz a prece de encerramento e finaliza o Evangelho no Lar. Sempre lembrando de deixar um copo, uma garrafinha com água fluidificada no decorrer do Evangelho, porque a espiritualidade trabalha essa água como uma medicação, um tratamento para nós. E eu prometo que é o último recado. O Evangelho no Lar, é importante a gente lembrar que ele serve como um tratamento também pra gente, para as pessoas que moram conosco e para o ambiente físico da nossa casa também. Então é algo que só depende de nós realizar e é uma forma de tratamento que está nas nossas mãos, assim como a água fluidificada. É tão simples e às vezes a gente esquece o poder desse momento nas nossas casas. Então, prometi que era o último recado. Deixa eu chamar a nossa convidada aqui para a tela. Só um segundinho para eu achar ela aqui. E a gente já inicia. Nossa convidada já vai aparecer aqui na tela. A nossa convidada hoje, ela não é aqui de Floripa. Ela é trabalhadora de uma outra casa espírita. Boa noite, Marlete. Seja bem-vinda. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos que A nos dona Olga acabou acompanham. de entrar, Marlete. A dona Olga, nossa companheira de Brusque, também está nos assistindo. A Regina também está por aqui. Pessoal, a Marlete, ela já participou de outros evangelhos, ela já fez algumas palestras aqui para casa também. A Marlete é trabalhadora da Casa Espírita de Brusque, Eurípides Barçanufo, é isso, né, Marlete? E aceita sempre de prontidão nossos convites para palestra, para evangelho. Então, Marlete, obrigada mais uma vez por ter topado um tema bem desafiador. Não sei o que tu achou, Marlete. Eu achei, olha...
suscita Muitas. muitas A mensagem reflexões. de hoje, gente, é uma mensagem do mesmo capítulo que a gente já estava anteriormente, que é o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E é o último item desse capítulo, que é os obreiros do Senhor. E a mensagem que a gente vai ler hoje é do Espírito de Verdade. É tão difícil fazer comentário nos textos do Espírito de Verdade, né, Marlete? A gente lê, o que eu vou comentar agora sobre isso? A gente fica só quieta, refletindo. Foi o que aconteceu comigo. Mas vamos lá então. É. Marlete, eu vou fazer a leitura, daí eu te passo os comentários. Eu tenho algumas dúvidas que eu quero compartilhar com o público e contigo. Mas antes disso, tu faz a prece de abertura pra gente, por favor? Tá bom, faço. Então, nesse momento, busquemos mais uma vez conectar os nossos corações ao coração de Jesus, através dos seus benfeitores amigos, dos nossos espíritos protetores, que nesse momento cada um de nós, nos nossos lares, possamos ser envolvidos pelos nossos queridos espíritos protetores, para que nesse momento em que nós nos dispomos a estudar a mensagem de Jesus, a refletir e, acima de tudo, a sentir Jesus mais perto de nós através da compreensão do seu Evangelho, que nós possamos receber desses amigos espirituais tudo o que necessitarmos em amparo espiritual, físico, de acordo com as nossas necessidades, que esse Evangelho possa inundar os nossos corações de esperança, de coragem, de fé, de alegria, de estarmos aqui nesse momento, encarnados neste planeta azul, tão lindo e abençoado por Jesus, que governa esse planeta, que tutela a cada um de nós. Que Jesus possa estar assim, bem pertinho de nós, nos auxiliando, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Marlete. Boa noite, pessoal que está entrando agora. A gente vai fazer a leitura do item 5 do capítulo 20, chamado Os Obreiros do Senhor. É um item só, eu vou ler ele inteiro. Convido vocês a nos acompanharem, então. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Indo para o último parágrafo. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo
aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. 1862, né, dona Marlete? E tão atual em 2023, como é que pode? É muito, muito atual. É o momento agora, essa mensagem é própria para o momento que a gente vive, né? E que honra estarmos vivendo aqui nesse momento. Que oportunidade de aprendizado, né, para as nossas almas. E essa mensagem do Espírito de Verdade, pelo que tudo que se tem, né, das mensagens que a gente recebe, o Espírito de Verdade que coordenou toda a obra de Kardec, né, a codificação do Espiritismo, seria nada mais, nada menos do que Jesus. Né? Então é Jesus falando conosco aqui. E essa fala aqui nessa mensagem, os obreiros do Senhor, ao mesmo tempo em que ele traz uma mensagem acalentadora, né, de consolo, de esperança, ele faz ali uns alertas. De orelha, assim, né? Uma chamada de atenção. Básicos, né? Mas realmente necessários. Porque a nossa maior dificuldade é abandonar o ego, né? Sair desse orgulho, desse egoísmo ainda tão presentes e conseguirmos olhar para dentro de nós mesmos e acessarmos essa essência divina, né? Então, são alertas assim bem reflexivos, chocantes. É uma mensagem linda, né, que nos traz muita esperança, né, muita alegria e honra por poder estar participando nesse momento de transição, já que ele fala aqui nesse momento da humanidade de transformação, e nós passamos por esse momento de transformação, é o fim de uma era e o início, né, de uma nova era num planeta de regeneração. Então nós estamos aqui nesse período final desse período de transição, né? E que Jesus já nos deixou bem claro quais seriam os sinais, né? Lá no sermão profético. E nós estávamos mesmo estudando essa semana o sermão profético no Evangelho Redivivo. E é um sermão que choca também, né? E se a gente for levar ao pé da letra, assusta. Mas ele nos traz ali os sinais dos tempos, né? E a gente vai ver que a gente está vivendo todos esses sinais. Só falta nós realmente interiorizarmos o Evangelho de Jesus e sairmos para a prática, para a vivência, né? Espalhando essa mensagem de todas as formas, não só pela palavra, mas principalmente pelo exemplo. Esse sábado a gente também teve um encontro aqui que é mensal, Marlete, de orientação ao Centro Espírita, também de uma apostila da FEB. E o assunto foram grupos de estudos, o assunto desse sábado. E um dos tópicos falava que a gente precisa conhecer, que é para isso que serve o estudo, né? Mas a gente precisa também compreender aquilo que se lê, que se estuda e vivenciar e praticar. Então, e nessa ordem, né? A gente precisa conhecer, compreender para depois sair praticando. Mas só um deles, sozinho, não tem o efeito que deveriam ter os três juntos. Valete, posso fazer uma pergunta? Que foi uma pergunta que a gente fez para o nosso público no Instagram antes do Evangelho, inclusive, que foi a nossa enquete que a gente sempre faz. Obrigada quem participou. A gente fez a pergunta que eu acho que para esse tema é a padrão. Todo mundo se fez. Quem são
os obreiros do Senhor, né? Tá bom, obreiros do Senhor, mas quem são? Será que eu sou? Será que é só a Marlete? Será que não é nenhuma das duas, né, Marlete? Quem será que são? E Marlete, antes de eu te passar para você responder, posso ler o que o pessoal respondeu no nosso Instagram? O que o pessoal acha que são os obreiros do Senhor? Teve várias respostas, mas eu fiquei surpresa que uma que apareceu assim, ó, foi quase unânime, foi que são aqueles que seguem as leis de Deus. E daí a gente lembra lá do livro dos Espíritos, né, Marlete? Os Espíritos responderam Kardec, eu não lembro qual foi a pergunta. A gente é feliz quando segue as leis de Deus e infeliz quando a gente se afasta. Então o pessoal trouxe muito que os obreiros do Senhor são aqueles que seguem as leis de Deus. Teve também aqueles que falaram que são aqueles que trabalham para Jesus, por Jesus, aqueles que cumprem com a lei de justiça, amor e caridade. Teve gente que disse que são todos, já que todos somos criados por Deus, somos filhos do mesmo Pai. Todos aqueles que amam, servem e constroem para o bem comum. Então teve um padrão aí de resposta, né, Marlete? Seguir as leis de Deus, de fazer o bem. Estamos no caminho para ser os obreiros do Senhor. O que tu acha, Marlete? Quem são esses obreiros? Somos todos nós que estamos aqui nesse momento, né? Já que esse termo, obreiros do Senhor, foi cunhado pelo próprio Espírito de Verdade, né? E aí eu fiquei pensando, tá, obreiros, mas qual é a obra, qual é a vinha de Jesus, né? Então, se eu sou obreira, tá, mas... E aí nós vamos encontrar, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 29, Emmanuel fala da vinha. E ele fala que a vinha é a terra. Então, poxa, se eu estou aqui, então somos todos nós. Todos nós estamos aqui com esse propósito de sermos obreiros do Senhor. E para isso, precisamos sim, pelo que a doutrina espírita nos ensina, né? Para que nós possamos ser esse obreiro do Senhor ou o trabalhador da última hora, né? Que é a mesma coisa. Somos todos nós que realizamos as nossas tarefas que nos foram dadas, que nos cabem nesse mundo, com amor, com dedicação e com sacrifício. Amor, dedicação e sacrifício. Todas as tarefas que nos cabem aqui nesse mundo. Bom, se eu não tenho nenhum compromisso em alguma religião ou no espiritismo, será que eu sou obreiro do Senhor também? Sou. Porque todos nós temos tarefas ao reencarnarmos. Seja na família, no trabalho, né, no nosso círculo social. Nós estamos inseridos numa sociedade, então nós temos tarefas. Essa é a nossa vinha, o meio em que nós estamos. E aí eu preciso me desincumbir das minhas tarefas com dedicação, sacrifício e amor. Dedicação, sim, fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, né? Com todo o esforço necessário, com amor, sim, com alegria e sacrifício. Aí eu fiquei pensando, sacrifício do que será? Que sacrifício que fala aqui? Aí é justamente o sacrifício do nosso orgulho, né? Do nosso eu. E aí está a nossa maior dificuldade, porque nós usamos máscaras. E Emmanuel fala dessas máscaras, né, que nós usamos. Então, às vezes a gente diz, eu não estou sendo orgulhoso. Mas às vezes aparece esse ego exacerbado de formas muito sutis. E aí, então, tudo isso que o pessoal falou está tudo certo, né? É isso mesmo. É cumprir as leis divinas, é praticar a caridade com total desinteresse, né? Sem esperar recompensa, sem essa satisfação do ego, né? Mas por amor,
né? Praticar a caridade sem o menor dos interesses. E aí, eu lembrei de uma questão do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, quando ele fala da perfeição moral, porque essa prática da caridade sem qualquer interesse, com total desinteresse, pressupõe o desenvolvimento de uma virtude, né? E aqui Kardec vai questionar os benfeitores espirituais, na questão 893, no capítulo 1, em que ele fala das virtudes e os vícios. Kardec questiona qual a mais meritória de todas as virtudes. Aí os espíritos respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada, ou seja, a verdadeira humildade. Não à toa Jesus reencarnou exemplificando a humildade. Já nasceu exemplificando a humildade em todos os momentos, ressaltando a necessidade da humildade. Então, essa nossa tarefa, enquanto obreiros do Senhor, trabalhadores da última hora, suscita o desenvolvimento dessa virtude, da humildade, que é tão difícil para nós, né? Especialmente A nos gente atuais. até já cumpre com os nossos deveres, né, Marlete? Assim, dentro do possível, mas pelo menos eu, assim, com dedicação até vai, mas sacrifício pessoal, assim, a gente reclama, né, Marlete? A gente até faz, a gente faz reclamando, ou faz assim, ah, mas eu não queria estar fazendo isso, eu preferia estar fazendo outra coisa. A gente até sacrifica, mas sacrifica reclamando com esse pesar. É melhor que nada, já pensa assim, é melhor pelo menos estou fazendo, né? Mas essa conversa, ela serve para isso, para ser esse lembrete pra gente, ó, a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer com amor, com carinho, com desinteresse, querendo fazer, de coração, né, Marlete? Quando a gente faz querendo fazer, entendendo o porquê de estar fazendo aquilo, a gente faz com mais carinho e com mais desinteresse. Pelo menos é o que eu passo por aqui todo dia, né? A gente até já faz, mas às vezes sai reclamando um pouquinho. Então tem que ser essa chamada de atenção. Marlete, pode falar. Complementar que aí é importante nós nos colocarmos no lugar do outro, a compaixão, né? Para que a gente possa sair dessa zona de conforto, né? Ah, não, hoje estou com vontade de fazer outra coisa, eu não queria estar fazendo isso, mas se eu me colocar no lugar do outro, eu vou ver o quão importante é eu me mexer, né? E partir para a ação, para a caridade, que é o amor em ação. Porque eu gostaria de que alguém, nesse momento, se preocupasse comigo, né? E aí, assim, a caridade tem 1001 formas, né? Basta um olhar, uma atenção, silêncio, né? A paciência, exercícios que a gente faz no nosso lar o tempo todo, a todo instante, onde a gente estiver. Perfeito. Obrigada, Marlete. Tá bom, né? Entendemos um pouquinho quem são os obreiros do Senhor e por que somos obreiros e aonde a gente está trabalhando, né, Marlete? Somos todos obreiros. Nosso trabalho é aqui, no planeta Terra, no nosso círculo familiar, social, do trabalho, com as pessoas que a gente convive. E aí, eu tenho uma outra pergunta, se a Marlete e o público me permitem. E, pessoal, a pergunta não é só para a Marlete, não, tá? É para todo mundo que está assistindo, que está ouvindo. Eu quero ver vocês tentando umas respostas aí para me ajudar, tá, gente? A pergunta é porque eu não sei direito o que achar deste assunto. Então, vamos ajudando. Tá bom, decidi seguir
o compromisso que eu assumi com Jesus, com amor, com carinho, com dedicação. Quais são as recompensas celestes para quem decide caminhar com Jesus, para quem decide seguir essas leis divinas, né? Quais são essas recompensas? E aí eu vou fazer a parte B da pergunta, né? Acho que competindo com essas recompensas celestes tem as recompensas aqui da Terra, que elas também existem e ali no texto eles falam, né? Aqueles que se contentaram com as recompensas terrestres já têm o que pediram, não precisam de mais nada. Então, quais será que são as recompensas celestes e as materiais? Dá uma ajuda aí, Marlete, o pessoal, porque eu ainda estou batalhando aqui. Até eu ressaltei aqui na mensagem que o Espírito de Verdade diz que as recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Né? Quer dizer, para que a gente alcance essas recompensas celestes, precisamos trabalhar sem esperar recompensas na terra. As recompensas serão para a nossa alma, para a vida além da matéria, a vida do espírito imortal, né? Então é essa recompensa que a gente precisa buscar. E aí eu lembrei do que seria essa recompensa celeste. Falaram aí do que seria o obreiro do Senhor, seria cumprir a lei divina, né? E o que acontece quando a gente cumpre a lei divina? Adentramos o reino dos céus, quer dizer, a verdadeira felicidade, aquele sentimento de dever cumprido, de paz de consciência, toda vez que nós conseguimos agir de acordo com a lei divina que está na consciência. Né? Quando a gente consegue praticar a caridade, às vezes, de qualquer forma que seja, em qualquer área, desse jeito, sem qualquer interesse, né? A gente não sente um prazer, uma felicidade que vicia. Não é um vício positivo, porque a gente começa a querer sentir cada vez mais essa sensação de prazer, de alegria. E aí nós nos motivamos a cada vez mais agirmos de acordo com a lei divina. E aí eu lembrei lá daquela passagem da Condessa Paula no livro Céu e Inferno, quando Kardec, estudando a passagem, né, do mundo material para o mundo espiritual, o desencarne, ele começa a evocar espíritos das mais diversas situações no plano espiritual. E ele começa com os espíritos felizes. E um deles ali é a Condessa Paula. E eu achei o exemplo dela perfeito para esse tema que a gente está falando, já que o obreiro do Senhor é aquele que pratica a caridade sem esperar recompensa nenhuma. Ela era o exemplo perfeito. Né? Ela, na sua vida, ela foi uma mulher que foi muito rica, era bela, era tinha títulos, né? Pertencia a uma família de nobre, né? Como se poderia dizer. Mas ela tinha uma elevação intelectual e moral bastante evidentes na sua conduta, né? Tanto que Kardec comenta aqui, ao escrever e transcrever a parte da sua mensagem, da sua fala, quando evocada, ele diz que nós podemos dizer que essa senhora era a encarnação viva da mulher caridosa, ideada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que fala de fazer o bem sem esperar recompensa. Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. Então ela, com todas as suas posses, toda a sua riqueza, ela praticou a caridade no limite das suas possibilidades, né? E sem esperar qualquer recompensa, sem se evidenciar nessas ações de caridade.
Então, ela fazia da fortuna dela, ela só gastava aquilo que realmente era necessário, né, na sua casa, que tinha muitas exigências sociais que a posição dela impunha, mas ela procurava viver de forma bem equilibrada e sem gastar mais do que o necessário, tanto em todas as áreas, sem supérfluos. E aí ela vai dizer, quando ela é questionada qual é a posição, o estado dela no plano espiritual depois do desencarne, ela desencarnou jovem, inclusive. Então, quando questionada, ela dá a seguinte comunicação: tens razão, meu amigo, em pensar que eu sou feliz. Assim é efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagem, saúde, fortuna, tudo que entre vós outros constitui felicidade eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada àquela que desfruto aqui? Quer dizer, a recompensa celeste, quer dizer, a felicidade real do espírito imortal, eu acho que para nós ainda é difícil de mensurar, né? Mas ela relata isso aqui, só que é interessante que ela fala também que ela não alcançou esse estado de uma hora para outra, né? Exige esforço, exige trabalho. Mas então, assim, eu acho que respondendo essa questão da recompensa celeste seria essa paz de espírito, essa felicidade real, verdadeira, de ter cumprido a nossa tarefa, o nosso trabalho, sem interesse qualquer, a não ser o amor. Fazer o nosso melhor com boa vontade, com dedicação, com alegria, com paciência, sem reclamar, né? Sem perder tempo, sem preguiça. A nossa recompensa será depois, né? Quando nós voltarmos à nossa pátria espiritual, é que nós vamos colher os frutos reais disso tudo, desse todo esse nosso esforço. E a recompensa aqui, que nós não devemos buscar, é justamente os prazeres, os gozos que a matéria nos proporciona. Quando nós deixamos que a matéria fale mais alto ainda do que os interesses espirituais, né? Quando nós trabalhamos, quando nós agimos pensando na satisfação do nosso ego, de nos destacarmos, de sermos reconhecidos, admirados, né? Então, essa é a recompensa que nós não devemos buscar. Como Jesus nos fala, o Espírito de Verdade nos fala nessa mensagem. E aí, no livro Fonte Viva, eu achei uma mensagem de Emmanuel que fala sobre isso. No capítulo 101, A Cortina do Eu. Ele comenta uma passagem de Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 21 de Paulo, diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. E a nossa fala aqui é os obreiros do Senhor. Os obreiros do Cristo. Nós queremos servir nessa vinha. Queremos nos aproximar desse espírito crístico, né? Aí ele comenta que por trás da cortina do eu, nós conservamos lamentável cegueira diante da vida. E aí ele elenca aqui várias situações em que nós
nos colocamos atrás dessa cortina do eu e não percebemos o quanto nós estamos sendo ainda narcisistas e apaixonados por nós mesmos. Ele diz que a antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. E isso é tão presente nos nossos dias, né? Onde há tanta discordância de ideias, mesmo entre os afetos, né? Nós encontramos pensamentos, ideias diferentes, e aí instintivamente nós nos afastamos, porque ainda enxergamos somente a nossa visão como a que deveria se sobrepor à nossa própria imagem. Aí ele segue dizendo que nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Essa dificuldade, né, de reconhecer que o outro continuou aquilo que eu estava fazendo e melhorou. Conseguiu fazer melhor do que eu, né? Então, instintivamente, sem que a gente perceba, nós nos afastamos, nos desinteressamos por esse trabalho. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Então, em todas essas situações da nossa vida, ele nos diz que é o nosso eu que está se sobrepondo ainda. Na cortina do eu, quer dizer, nosso amor exacerbado por nós mesmos. Né? Ainda essa coisa do narcisismo, eu me sobrepondo. Nós doamos muitas vezes para alguém que está numa posição abaixo de nós, altos valores, com muita alegria, mas esperando aquele agradecimento, aquele reconhecimento, muitas vezes para o resto da vida, né? Queremos ser vistos dessa forma. Então, mas nós temos muita dificuldade de, talvez, elevar o nosso pensamento, ou um sorriso, um olhar de compreensão para alguém que está acima de nós. Para os que estão abaixo, nós oferecemos a nossa ajuda, mas esperamos ser reconhecidos para o resto da vida. Mas e os que estão acima? Muitas vezes nós temos dificuldade também. Ele fala sobre isso. Raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto nos desígnios divinos à nossa frente. Então, sempre nós temos essa tendência de nos colocar em primeiro lugar, esperando essas recompensas da terra, satisfação do ego, do orgulho, do egoísmo, que infelizmente ainda está tão arraigado em nós. E é isso que nos faz esperar essas recompensas da terra, da vida material, e que vão nos atrasar nesse título de obreiros do Senhor. Aí vamos sofrer, né? Como ele diz aqui, as tempestades virão, não? A tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Aí vem as dores, os sofrimentos, para que nós possamos despertar para os verdadeiros valores da vida, a necessidade de seguirmos as leis divinas, para que possamos ser esses obreiros do Senhor. É isso mesmo, Marlete. Mas teve alguns comentários aqui que eu até vou ler na sequência, mas essa felicidade que nos aguarda ali da história que você contou, quando a gente adentrar o plano espiritual, a gente já consegue
sentir um pouquinho dela aqui, né, Marlete? Que nem você comentou, quase que vira um vício, né? Você agir no bem, com caridade, com desinteresse. É claro que após a gente adentrar o plano espiritual, depois de ter sido, sim, obreiros do Senhor, a gente vai gozar dessa felicidade. Mas aqui, a gente já tem uma palhinha, um pouquinho, a gente já tem esse gostinho do que é. Imagina se aqui já é bom. Imagina quando for a verdadeira felicidade. É o que você comentou, Marlete. Acho que a gente ainda não tem a noção do que é essa verdadeira Uhum. felicidade. Mas aí tem esses relatos que essa literatura tão vasta nos traz para a gente pelo menos imaginar, né? Eu lembro da Lívia, no livro Há 2000 anos, quando ela desencarna e é recebida no plano espiritual, ela fala, nossa, as migalhas, não é dessa forma, né? Mas as migalhas que eu tive que dar, o que eu tive que fazer foi tão pouco para essa maravilha que estava me esperando aqui. Esse é o relato dela quando ela é recebida no plano espiritual. E é verdade, a gente precisa fazer tão pouco, Jesus pede tão pouquinho de nós. Claro, às vezes pesa, às vezes é difícil, mas Jesus nos pede o que nos é possível. Sempre o que está dentro das nossas forças, né? E a nossa recompensa com certeza vai ser muito maior, que nem está escrito ali, do que o nosso esforço aqui como obreiros do Senhor. O seu França, ele deixou a seguinte mensagem: a mensagem nos chama para a nossa reforma íntima, que passa a renúncia das nossas más tendências e pela prática do amor fraterno e caridade, pois sem caridade não há salvação. A Biga disse que é a conquista da paz interior, essa verdadeira felicidade, né? As conquistas espirituais. É a centelha divina acionada que se encontra dentro de nós. Isso aqui é bem legal, né? É uma centelha que ela é acionada, mas essa centelha ela tá dentro de todo mundo já. Todo mundo tem essa centelha divina, né? Ela às vezes é acionada mais, acionada menos. Mas todo mundo tem esse potencial. Por isso, né, Marlete, que todos somos obreiros do Senhor. Todos temos esse potencial para trabalhar na vinha de Jesus, que é a terra, que é onde a gente se encontra. A Fábio disse que é a paz de consciência, que a Marlete também falou. A Biga deixou outro comentário dizendo que a gente nunca vai achar as recompensas fora de nós e sempre dentro de nós. Depende somente da gente mesmo. A Aninha disse que amar de forma desinteressada é receber a alegria íntima. Nos aproximamos da felicidade por cumprir a lei divina. E aí, Marlete, na tua fala, um pouquinho depois, a Aninha também complementou. Bem lembrado. Nem sempre somos capazes de enxergar as recompensas celestes na própria existência. Somente o sacrifício consciente e de bom grado já experimenta essas recompensas. Voltando ao começo da fala da Marlete. São chegados os tempos. Lembrou da música Já é tempo de cair o véu. Já é tempo de cair o véu, a cortina do orgulho e do egoísmo. A Aninha lembrou de uma música espírita que é muito linda. Eu, eu cantei mentalmente aqui, lendo a frase da Aninha. E aí, para finalizar os comentários, a Suzana disse que a troca foi muito bonita, que a cortina do eu precisa cair. Que a gente precisa olhar para nós mesmos de forma verdadeira e entender o que a gente precisa mudar. Que a vida é difícil, mas que ela é necessária. E que bom que a gente está aqui, né, Marlete, no começo da tua fala. Por mais que seja difícil, que bom que a gente está aqui agora. Olha que privilégio. Vamos fazer jus a esse privilégio, a essa oportunidade que nos foi dada. A fila para estar aqui tá grande, né, Marlete? Tá cheio de gente que quer estar aqui, então vamos aproveitar enquanto a gente está aqui, porque a vida não, a encarnação, a vida é uma só, né? A encarnação, ela passa rápido, muito rápido. E se a gente se acomoda, é muito fácil a gente cair na rotina, né, Marlete? Das coisas da matéria, das exigências aqui da Terra que a gente tem que cumprir, é claro, mas vamos acordar para essa vida maior, que é uma vida só. Somos espíritos imortais e temos só uma vida. A gente vai e volta, né, Marlete? Vai e volta até a gente cumprir aquilo que a Marlete falou lá no início. Os nossos deveres, as nossas responsabilidades com devotamento, com sacrifício e com amor. Então a gente vai e volta até a gente cumprir isso no pé da letra, né, Marlete?
Exatamente. Vai e volta, vai e volta. E aí a importância da reencarnação, né? O que nós não conseguimos fazer numa encarnação, teremos tantas oportunidades para continuar esse trabalho, né? De construção de nós mesmos, né? De vencermos aí a cortina do eu e sermos esses obreiros do Senhor que Jesus espera A de gente cada nunca um de sabe, né? A nós. gente tem todas essas infinitas oportunidades de Deus, que elas são as nossas reencarnações, mas é importante a gente aproveitar agora, porque a gente nunca sabe quando que a gente vai se reencontrar com essas pessoas, quando que a gente vai estar na situação que a gente está hoje, porque sempre pode ficar mais difícil, né, Marlete? O negócio sempre pode ficar mais puxado. Então, vamos ter oportunidades se a gente não cumprir? Com certeza. Até porque a gente não dá conta numa só. Mas temos que aproveitar agora que a gente se encontra com aqueles que a gente precisa para melhorar esse relacionamento e evoluir. Então a gente tem que aproveitar porque a gente nunca sabe quando que a gente vai voltar a se relacionar com esses espíritos para, enfim, para eu não gosto de falar quitar os débitos, né? Mas para a gente aprender a conviver, pelo menos isso. Aprender a amar, esse é o desafio, né? Respeitar e entender o outro do jeito que ele é. E que momento esse que nós vivemos para testemunhar e exercitar isso tudo. Por isso essa oportunidade é tão bendita, tão abençoada, porque é cheia de oportunidades para a gente exercitar tudo isso. Mas para isso a gente precisa prestar atenção em nós. O que a gente sente, quais são as nossas reações diante de todos os momentos do dia a dia. São as nossas reações que vão falar de nós Marlete, eu mesmos. ia dizer da tarefinha da semana, que a gente sempre gosta de deixar uma tarefinha para a gente pensar, né? Mas a Suzana deixou aqui já para nós. A Suzana disse que ela vai pensar essa semana sobre a cortina do eu. Então, gostei. Vamos fazer essa nossa tarefa, então. Vamos pensar. Vai ser bem fácil, né, Marlete, da gente ver as oportunidades que a gente coloca a cortina do eu. Se tiver um pouquinho de atenção, a gente percebe e vamos descortinar, então, esse egoísmo, esse orgulho, esse olhar só para nós e olhar para o próximo. Acho que é uma tarefa bem difícil, mas que a gente consegue pelo menos começar ela essa semana, né, Marlete? Com certeza. É uma ótima Marlete, proposta aí de obrigada trabalho. por ter topado estar aqui com a gente mais uma vez, por ter estudado e compartilhado Obrigada. conosco seus conhecimentos. Obrigado, pessoal, que participou da enquete e dos comentários aqui também. Domingo que vem estaremos aqui novamente. Domingo que vem não teremos convidados, seremos eu e a Emília. Faz tempo que eu e a Emília a gente não está aqui juntas, a gente vai matar um pouquinho da saudade uma da outra. Esperamos vocês domingo que vem, então. Marlete, obrigada mais uma vez. E para a gente finalizar, eu vou convidar vocês para a gente fazer a prece de encerramento. Vamos permanecer com essa vibração de amor e de gratidão a Jesus, a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, neste exato momento, com essas pessoas que nos rodeiam, com as problemáticas, com os desafios, que possamos, dia após dia, aprendermos um pouquinho mais como servir a Jesus e com Jesus em todos os desafios que nos são apresentados. Possamos lembrar que não estamos sozinhos, que nosso amigo nos acompanha a todos os instantes, junto de toda a espiritualidade e da nossa família que já se encontra do lado de lá. Que durante a noite de sono físico possamos reforçar nosso conhecimento, nossas forças para continuar o trabalho nesta encarnação. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Obrigada, Marlete. Uma boa semana para todos. Obrigada Boa noite. também.